contigo, nossa eterna gratidão. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre, a força moral para vivenciarmos os seus ensinamentos. Como não faz muito tempo que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui, precisamente no começo do mês, e surge essa nova oportunidade em virtude da ausência do nosso irmão Argemiro, que seria o palestrante da noite. Então, me sirvo dessa oportunidade para, de certa forma, dar continuidade àquilo que já havia sido alvo de nossas reflexões, de nossos estudos, como sendo uma problemática que gire em torno do tema entender para crer. Naquela oportunidade, eu situava essa problemática no âmbito da doutrina dos espíritos, a partir do próprio Allan Kardec, que assim preferiu essa fórmula, do que a fórmula agostiniana, que, por sua vez, recomendava crer para entender. E essa proposta, entender para crer, com mais propriedade se situa no âmbito da doutrina dos espíritos, mesmo por conta da síntese expressiva de Allan Kardec, que conceituava a fé inabalável como aquela capaz de encarar a razão face a face. A fé verdadeira é aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Se consultarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec, há um capítulo primoroso, se não me falha a memória, o capítulo 6, onde Kardec, assessorado pelos benfeitores espirituais, vai situar 3 modalidades de fé. Uma fé inata, aquela que nascemos com ela, que dispensa qualquer respaldo da ciência experimental ou das conjecturas filosóficas. Uma fé mais amadurecida, que é aquela que é consequência de conjecturas filosóficas, de indagações filosóficas, e outra que lhe era consequência, que é aquela fé que se depreende da própria verificação dos fatos. A doutrina dos espíritos, devido à sua estrutura filosófica, científica, aborda essas 3 possibilidades de fé. Tanto a fé inata, como a fé filosófica, como a fé científica. Daí porque, em resposta à condição do espírita diante da existência ou não de Deus, o benfeitor espiritual Emmanuel responde que o espírita simplesmente não crê na existência de Deus, mas tem a certeza da sua existência.
não porque Deus se dê a uma possibilidade de ser experimentado, mas porque a existência de Deus se justifica pela impossibilidade de um universo se explicar sem ele. E de dentre todas as coisas que provam a existência de Deus no universo, nada é mais eloquente para provar a sua existência do que a própria existência da alma humana. Porque nós somos a razão da existência de Deus. Corolário da existência de Deus é o Espírito. Nós existimos. Se nós existimos, nós não existimos por nós mesmos, mas existimos por força de uma razão sobre-humana. Essa razão sobre-humana é Deus. No entanto, é compreensível a colocação de Santo Agostinho quando diz crer para entender. E por quê? Porque diante do insondável, a crença, a fé, compreende em si mesma a humildade de não se arvorar em querer conhecer o que não é da alçada da condição cognitiva humana. No seu livro As Confissões, Santo Agostinho, narrando trechos de suas reflexões a respeito da alma humana, da possibilidade da doutrina da reencarnação, da existência e da eternidade de Deus, ele vai dizer assim: é preferível aqueles que te encontram sem indagações do que aqueles que, indagando, não te encontram. Ou seja, nessa oportunidade, Santo Agostinho diz a respeito daquilo que está para além da nossa possibilidade de entender, para além do nosso poder racional. Ora, não será uma pretensão descabida querer entender Deus e não conseguindo dá-lo por não existir? Claro que sim. Daí porque se justifica essa colocação de Santo Agostinho: crer para entender. Dentro de um conceito, dentro de um contexto muito específico. Mas numa situação de maior abrangência, é indiscutível a exatidão da proposta de Allan Kardec: entender para crer. Porque somente assim nós teremos nesse movimento de raciocínio a possibilidade de neutralizar todas as intolerâncias religiosas, todos os movimentos engendrados pelo fanatismo e de tantos outros desatinos sustentados pelas práticas religiosas equivocadas. Então, retomando um pouco essa discussão que fazíamos
na nossa primeira oportunidade, quando nós, chegando a uma determinada condição de reflexões sobre o que fazer com isso que sabemos, nós hoje gostaríamos de ampliar essas reflexões. O que fazer com o que sabemos? De que modo utilizar isso que para nós, mais do que um artigo de fé, é de certeza, da melhor forma possível. Como utilizar os recursos que possuímos da melhor forma possível. Naquela primeira oportunidade, nós trabalhávamos um princípio aristotélico da frônesis, do saber útil, da razão prática, e respaldado em outros filósofos, dizíamos que todo saber, por mais metafísico que seja, tem uma utilidade muito prática, qual seja a de nos prover o conhecimento necessário para entender a vida e para entender a nós mesmos. Porque muitas vezes, no âmbito de uma determinada gramática cultural, a falta de um entendimento é suficiente para tornar incompreensível todo o resto. Daí porque, quanto mais conheçamos a respeito de nós mesmos e da vida, quanto mais reflitamos a respeito de nós mesmos e da vida, maior possibilidade nós temos de conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Aristóteles, ele vai dizer assim, que tudo tende para o bem. Todas as coisas que façamos, seja de forma bem pensada, seja por força de um impulso qualquer, tudo que fazemos tende para o bem. Então ele diz assim, que esse bem, evidentemente, não é um bem qualquer. Esse bem para o qual todas as coisas tendem, não é um bem qualquer, mas um sumo bem, um bem supremo. E ele exemplifica. Vejamos, a medicina. Qual é o bem que a medicina visa, senão a saúde? Qual é o bem que a engenharia naval visa, senão a construção de um navio? Qual é o bem que a arte da guerra visa, senão a vitória? Mas aí ele também diz assim, bom, se tudo aquilo que fazemos visa outra coisa, então isso não se constituirá num desestímulo ao desejo? Porque se eu quero uma coisa, a conquisto em nome de outra, de outra, de outra, de outra, isso me levará a uma insatisfação infinita. Porque sempre que eu tenho uma coisa, eu estou almejando outra. Mas aí ele diz, não. Há um bem a respeito do qual
a um bem com relação ao qual todas as outras coisas são feitas. Esse sumo bem é a felicidade. Porque para que se quer a saúde? Para que se quer a vitória? Para que se quer um navio, em conformidade com o exemplo? Para a satisfação da felicidade. Mas não será muito simplista pura e simplesmente dizer que esse sumo bem é a felicidade? O que é a felicidade? A questão principal é esta: o que é a felicidade? Não é que ele nos tenha trazido a resposta, mas ele, dentro da questão que nos propôs e de sua resposta, ele deve ser visto, seu texto deve ser visto por nós como uma provocação para que encontremos a nossa própria resposta a respeito do que seja a felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é uma vida conduzida pela virtude. É uma vida praticada de forma virtuosa. Então, se tudo aquilo que sabemos, se tudo aquilo que se constitui para nós como uma certeza, e para o espírito certeza é a mesma coisa que fé. Partamos da definição de fé de Emmanuel. Emmanuel diz: a fé é a divina claridade da certeza. Eu tenho a plena certeza de que se eu lançar uma pedra para cima, ela vai cair no chão. O que me dá essa certeza absoluta não somente é a aceitação da existência de uma força invisível, a força da gravidade, mas por tantas experiências que nos são comuns. É como o fogo. Se eu acender o fogo, ele vai para cima. Não tem como o fogo ir para baixo. A experiência nos conferiu essa certeza plena. E hoje respaldada por todo um campo científico que embasa, que lastreia, que fundamenta a nossa certeza. De modo que a nossa certeza é a nossa crença, de alguma forma é a nossa religião. É aquilo que nos serve de guia na vida. Então, o que é que eu faço com toda a certeza que eu tenho, com tudo aquilo que possuo de mais certo? Ora, devo fazer uso de tal modo que isso sirva para a minha felicidade. Ninguém há de usar aquilo que sabe, digamos assim, em benefício da própria infelicidade. Aquilo que sabemos, aquilo que dominamos, aquilo de que temos conhecimento, nós só utilizamos em benefício da nossa felicidade e não da nossa infelicidade. Mas acontece invariavelmente que nós confundimos felicidade com prazer. E nem sempre as duas coisas andam juntas. Às vezes se vive experiências de desprazer, de desconforto, mas num clima espiritual de larga felicidade. E às vezes se vive situações prazerosas
de extremo conforto e de intensas perturbações íntimas e espirituais. Um dia desse não, agora nessa semana, nós estávamos conversando com um amigo nosso, Ademar, e sobre as vantagens da honestidade e sobre as aparentes vantagens da desonestidade. Aí ele diz assim: rapaz, dá até para escrever um livro. Aí eu digo: na verdade já existe esse livro, de Erasmo de Roterdã, se chama Elogio à Loucura, onde ele, Erasmo de Roterdã, ele vai comparar situações hilárias da loucura de que se vê acometido, por exemplo, os santos, os sábios, as pessoas que preferem uma vida de sacrifício, quando poderiam ter uma vida de extremo gozo, vivendo no jardim das delícias, de Jerônimo Bosch, que é aquele quadro famoso de uma intensa orgia, as pessoas nas situações mais promíscuas, numa verdadeira felicidade dantesca, extremamente perturbadas. E esse quadro é chamado Jardim das Delícias, uma delícia às avessas. Pois bem, talvez tenha sido um clima cultural como este, uma provocação cultural como esta pintura, que tenha sugerido Erasmo de Roterdã a escrever o seu livro. Na verdade, aquilo que motivou Erasmo de Roterdã a escrever o seu livro foi um episódio muito significativo. Me vem à mente agora até mesmo para as nossas reflexões. Um amigo seu, Thomas Moros, um filósofo, que foi canonizado santo pelo Papa Pio XI. Por quê? Porque Thomas Moros era conselheiro de Henrique VIII, da Inglaterra. E Henrique VIII, no âmbito das lutas religiosas, do movimento das reformas e das contra-reformas, se indispôs contra o Papa e criou uma série de pretextos para romper com a Igreja Católica e criar a Igreja Anglicana. E dos seus conselheiros, Thomas Moros foi aquele que se opôs. Ou seja, se opôs a Henrique VIII por conta de um ideal, que era a sua verdade, a sua fé. Por conta disso, ele foi simplesmente decapitado. E Erasmo de Roterdã, que era muito seu amigo, sabia dos riscos que Thomas Moros estava correndo. Na oportunidade, quando ele estava a pensar em escrever um tratado filosófico, ele pretendia homenagear o seu amigo, Thomas Moros, mas não sabia bem o que abordar filosoficamente. Até que comparou o nome de Moros, que é muito próximo do nome Moria, que em latim quer dizer loucura. Então, por analogia ao nome de Moros e por analogia à loucura do seu comportamento, então ele escreve Elogio à Loucura. Ou seja, e no nosso mundo não é mesmo louco aqueles que a todo custo querem defender a verdade? Quantos não podem ser enquadrados nessa categoria de louco? Paulo de Tarso, quantas vezes não foi chamado de louco?
E ele mesmo se definia, sim, mas eu sou um louco de Deus. E o próprio Cristo também. Quantas vezes não foi chamado de louco? E aquela oportunidade onde Maria e seus irmãos vão em busca dele. Porque os vizinhos diziam à família, o teu filho enlouqueceu. E aquela famosa oportunidade onde ele diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus também foi chamado de louco. De modo que, invariavelmente, todos aqueles que optam pelo bem e pela verdade, de alguma forma, no nosso mundo, tem que ter um pouco de loucura. A loucura de pretender o sacrifício do que as situações de extremo prazer. No entanto, é por essa opção que eles encontram esse sumo bem, esse supremo bem de que falava Aristóteles e dizia ser uma vida conduzida, uma vida mobilizada, uma vida motivada pela virtude. Então, a despeito das decapitações de Paulo de Tarso, de Thomas More, a respeito da crucificação do Cristo, a respeito das fogueiras acesas com a gordura de tantos cristãos, fato é que esses preferiram a loucura em nome de Deus do que um prazer em nome dos vícios, em nome da impossibilidade de ter paz na própria consciência. Então, voltando ao nosso assunto mais especificamente, o que fazer com tudo isso que nós sabemos, com tudo isso que para nós constitui um princípio de fé, é utilizá-lo da melhor forma possível para a nossa felicidade. Não necessariamente para o nosso prazer, mas para a nossa felicidade. E diga-se de passagem, não uma felicidade qualquer, mas aquela felicidade que respalda o progresso do espírito. É Leon Denis que vai dizer, claro, corrigindo de certa forma uma interpretação equivocada a respeito do que seja essa felicidade para os filósofos da linha socrática, Platão, Aristóteles, a despeito de suas variações, de suas abordagens, de suas nuances. Que aquilo que mais deve nos preocupar, diz Leon Denis, não necessariamente é a felicidade, mas o progresso do espírito. O que se conquista alterando experiências de prazer e de desprazer na vida. Ou seja, enfrentando todas as situações de forma virtuosa, sem nos comprometermos com as leis de Deus, sem mais nos comprometermos com as leis de Deus. É bem verdade que, por conta da nossa imaturidade espiritual, invariavelmente nós estamos a nos comprometer com as leis de Deus, mas não por força deliberada de um propósito de agirmos de forma equivocada, mas por uma questão de ignorância que ainda nos caracteriza na condição de alunos do Cristo. Mas à medida que nós estudamos, refletimos, à medida que nós colocamos nossas atitudes em suspeição para uma autoanálise, e à medida que nós fortalecemos a nossa disposição de acertar, então, maior possibilidade nós angariamos em fazer a coisa certa. Mas se nós não nos damos a esse exercício constante de refletir sobre a nossa vida, de análise de nossas atitudes, então nós estaremos sempre mais propensos aos equívocos e, consequentemente, mais distantes da felicidade. Hesíodo, um escritor antigo,
Ele diz assim: ótimo é aquele que aprende todas as coisas por si mesmo. Bom é aquele que acolhe a opinião dos homens judiciosos. Mas aquele que nem conhece por si mesmo, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem verdadeiramente inútil. Palavras duras. Então, a nossa vida na Terra será marcada, será caracterizada pelaquilo que fazemos de útil com ela. E diga-se de passagem que útil não é qualquer coisa. Útil somente as coisas boas. O próprio Kardec, que parece ter bebido em todas as fontes filosóficas, ele chega a essa conclusão em uma passagem do Livro dos Médiuns. Ele diz justamente isso: uma vida útil é aquela vida que se faz valer em utilidade para toda a comunidade, não somente para o próprio indivíduo, mas para toda a comunidade. Ou seja, de alguma forma, nesse aspecto, Allan Kardec é aristotélico. Por quê? Porque Aristotélico diz assim: a vida feliz é a vida autossuficiente, ou seja, é aquela vida que se faz útil para todas as vidas da polis. Por isso é que ele dizia que nós somos um animal político. Ou seja, um animal político é aquele que vive na polis e aquele que vive na dependência de todos, ao mesmo tempo em que serve a todos. Ora, quando nós assumimos esse comportamento diante da vida, da melhor forma possível, prestando o nosso concurso à felicidade de todos, então nós avançaremos no sentido de experimentar e de nos deleitar com esse produto, o produto que é a felicidade que fazemos aos outros. Então, nisso é que se constitui essa frônesis de Aristóteles, esse saber útil. Do contrário, a gente pode dominar todos os conhecimentos, podemos, como diz Paulo de Tarso, falar todas as línguas, mas se tudo isso que sabemos não tem como consequência a atenção ao nosso próximo, aquele de quem nós dependemos efetivamente, então a nossa vida torna-se uma vida inútil. Sequer teremos diante da vida uma importância, porque nós somente somos importantes, somente importamos aos outros na medida em que sejamos úteis, e não no sentido egoísta, mas no sentido de que nós somente não passamos de uma peça no conjunto, no todo orgânico da vida em sociedade. Todos nós temos a nossa importância. Cabe a nós utilizá-la. Porque se grande for a minha importância, se grande for a minha possibilidade de ajudar, e eu não ajudo, de que serve isso? Aristóteles tem uma outra reflexão muito positiva nesse sentido. Ele diz assim: nas Olimpíadas não são os homens mais fortes, nem os mais aquinhoados de beleza que se destacam, que vencem, mas aqueles que competem. Ou seja, da mesma forma somos nós na vida. Não é a grande possibilidade que temos de ajudar que nos transformará numa pessoa efetivamente útil, mas o uso
que façamos dessa nossa possibilidade de ajudar. Ou seja, aquilo que está no estado de potência deve ser mobilizado para alcançar o estado de capacidade, ou seja, de forma prática. Porque se há, como dizíamos na nossa primeira parte das nossas reflexões, se há uma razão filosófica, se há uma razão científica, se há uma razão intuitiva, se há uma razão prática, tudo isso perde importância se não for mobilizada por essa razão prática, por uma razão capaz de viabilizar, de tornar positivo tudo aquilo que sabemos. Então, possamos então, meus irmãos, com essas reflexões, nos compenetrarmos desta condição imperiosa que há de caracterizar a nossa vida e de ser referência para não somente todos aqueles que compartilham conosco da mesma experiência evolutiva, mas de referência ao nosso retorno, quando o dia se der, ao mundo espiritual. Porque lá chegando, aquilo que provavelmente possa ser motivo das indagações dos juízes celestiais, não será a respeito daquilo que